Olá pessoal, hoje nós vamos discutir e validar os principais conceitos relacionados à elaboração e análise de projetos. O tema da nossa aula de hoje é conceitos básicos em gerenciamento de projetos. Para falar sobre o tema, é interessante que a gente conheça um caso muito famoso, mundialmente reconhecido, que foi o projeto Iridium. Iridium é um consórcio dirigido pela empresa norte-americana Motorola. Possui um sofisticado sistema de telecomunicações baseado numa complexa constelação formada por 66 satélites de órbita polar baixa. O sistema foi projetado e inaugurado na década de 1990 pela Motorola com o objetivo de fornecer um serviço mundial digital de telecomunicações. Esse sistema de telefonia por satélite levou mais de 10 anos para ser implementado e algumas estimativas apontam para um consumo inicial de aproximadamente 5 milhões de dólares norte-americanos. O consórcio Iridium enfrentou uma variedade de problemas técnicos e financeiros para ser introduzido no mercado. Inicialmente, o sistema precisava naturalmente de uma quantidade mínima de aparelhos portáteis e móveis de telefonia por satélite, comercializados para cobrir os custos fixos do sistema e torná-lo economicamente viável. Porém, este aproveitamento mínimo não foi alcançado. O projeto Iridium tinha uma proposta bastante interessante, que era prover telecomunicação, não importa onde você estivesse, de qualquer parte do globo. Isso, no final dos anos 80, era uma proposta bastante agressiva e bastante, com muito potencial de futuro. Quando pensamos em projetos, sempre nos vem à cabeça a imagem de grandes obras de infraestrutura, como a Ponte Rio-Niterói, a usina hidrelétrica de Itaipu, Torre Eiffel, Estátua da Liberdade e tantos outros monumentos construídos a partir de grandes empreendimentos. Mas nem só de projetos bem-sucedidos vive o mundo. Temos casos de projetos que não foram bem, que não deram certo. Um deles, muito conhecido, é o do ônibus espacial Challenger, da empresa espacial norte-americana NASA, que ao adentrar a órbita terrestre, regressando do espaço, explodiu e matou os seus 7 tripulantes. A grande maioria das pessoas convive no seu cotidiano com algum tipo de projeto, seja ele o da aquisição do imóvel próprio, um projeto de férias, ou um projeto de mudança de escritório. Muitas vezes a empresa muda de uma área para outra e envolve as pessoas na elaboração desse projeto. Para entender melhor como gerenciar um projeto e aumentar as chances de sucesso, vamos agora analisar em detalhes quais são as principais características deste empreendimento. Mas, o que é então um projeto? Todas as definições que falam sobre o que é um projeto, elas dizem basicamente a mesma coisa, que eles são temporários, ou seja, tem um prazo para terminar. Não existe projeto se não existir um tempo determinado para a sua conclusão, para a sua finalização. Mesmo que sejam projetos longos, projetos complexos, ele tem que ter um prazo estimado para terminar. Outra coisa, os projetos têm que entregar resultados exclusivos. Se for para entregar coisas que já existem, você não precisa desenvolver um projeto, basta pegar e replicar aquele produto ou aquele serviço. Então, ele necessita obrigatoriamente entregar um resultado exclusivo, mesmo que seja alguma coisa muito próxima do que existe, mas ele tem que agregar algum valor ou a uma ideia existente ou na criação de uma nova ideia. E quais são as principais características dos projetos? A primeira característica de um projeto é o fato dele ser temporário. Vamos pensar numa obra de grande amplitude, de largo prazo, como a construção de um projeto de metrô, numa cidade como São Paulo. Você vai ter aí
10, 15 estações. E isso vai levar um tempo, anos, para ser concluído. Porém, cada uma das etapas, cada uma das estações pode ser considerada como um projeto que vai ter início, meio e fim. Ou seja, terminamos uma determinada estação, encerramos uma determinada etapa e vamos passar à seguinte. Outra característica é que um projeto tem que ser único, o projeto ele tem que ser exclusivo. Vamos pensar no caso de uma montadora de veículos. Uma montadora tem uma série de modelos, uma série de variações de veículos, porém, ao desenvolver um projeto novo, ela sempre pensa em como fazer daquele projeto um projeto diferente, distinto daqueles que já existem dentro da sua linha de produtos, da sua linha de automóveis. A montadora, ao desenvolver o projeto, ela pensa tanto em características físicas, estéticas, como o formato do veículo, o tamanho que ele vai ocupar, o espaço que no qual ele vai ser projetado, e também em características funcionais. Pensando em características funcionais num projeto que tornem um veículo único. Aquele veículo ele pode ser movido a um combustível que ainda não existe. Ele pode ter uma aerodinâmica diferente para economizar combustível. Ele pode ter um sistema de resfriamento do motor diferenciado. Ou seja, as empresas sempre pensam em como fazer coisas diferentes, como entregar produtos diferentes a partir de um determinado projeto. Outra característica do projeto é que ele deve ser planejado, executado e controlado. Planejado significa o quê? Não dá para construir uma casa, um edifício, sem desenhar a planta, sem fazer as ligações elétricas, hidráulicas. Não dá para começar a casa a partir de uma ideia. Tem que existir um projeto físico, um desenho, um planejamento da obra. O controle da execução de uma obra, muito importante, porque ele vai validar todos os passos estabelecidos para aquele projeto. Ele vai checar se estamos fazendo exatamente como planejamos, ou se precisamos fazer algum ajuste no projeto por conta de alguma mudança, seja ela uma mudança técnica, seja uma mudança de necessidade de mercado, seja por uma mudança de limitações de recursos. Ao planejarmos um projeto, devemos levar em consideração uma série de variáveis. E essas variáveis é que vão fazer parte do nosso checklist, da nossa rotina de controle ao longo do empreendimento. Todo projeto precisa ter um propósito, um objetivo definido. E a definição desse objetivo ela não pode ser conflitante. Eu não posso dizer para uma empresa, olha, eu quero aumentar o lucro e reduzir os custos. Por quê? As coisas podem ser dependentes. Você pode, a partir de uma redução de custo, aumentar o lucro ou não. Você pode reduzir aquele custo e utilizar este dinheiro, este capital que você poupou, que você reteve consigo, para fazer novos investimentos. Um projeto, ele sempre é desenvolvido e liderado por pessoas. As pessoas podem fazer utilização de tecnologia, uso de automação para controles de projetos, porém, sempre nós vamos ter à frente dos empreendimentos a liderança das pessoas. Portanto, este é um fator primordial para sucesso de qualquer projeto, de qualquer empreendimento. Outra característica de um projeto é que ele tem limitação de recursos. Por mais dinheiro, por mais capital que tenha um investidor, alguém que encomenda um projeto, mesmo assim ele vai ter limitação, seja de recursos financeiros, sejam de recursos humanos. E por quê? Porque se você sair gastando num projeto, dizendo o recurso é ilimitado, você pode chegar ao final dele e ter uma surpresa desagradável. Você pode ter ficado sem recursos
para seguir com o seu negócio ou para implementar o projeto e fazer aquele projeto andar conforme concebido, ou você pode ter problemas de inadimplência, de insolvência financeira, você pode ter falta de recursos para tocar o seu negócio. E aí não adiantou nada ter feito um projeto lindo e maravilhoso. E a última característica é a interdependência. Ela é muito importante. E por quê? Vamos imaginar a construção de um grande edifício comercial, ou um shopping center, ou um prédio de escritórios numa determinada área geográfica. Imagine o impacto que aquele projeto, que aquele empreendimento irá trazer para o trânsito, para o tráfego local. Aquela região vai ser uma região que vai ter problemas com fluxo de veículos e fluxo de pessoas. Muito importante, ao pensarmos num projeto, pensarmos nos impactos que eles trarão, seja para uma malha viária, seja ao meio ambiente, seja para as pessoas daquela região, seja para quem vai utilizar aquele empreendimento. Ou seja, os impactos devem ser avaliados, devem ser bem mensurados, porque sob pena daquele projeto ou ele fracassar, ou ele ter que ter novas etapas para poder corrigir coisas que não foram pensadas na interdependência, nos impactos trazidos pela sua implementação. Vamos agora falar sobre a diferença entre projetos e operações. Muita gente ainda confunde as operações rotineiras do dia a dia de uma empresa com os projetos que são desenvolvidos pelas empresas. E por quê? Porque muitas empresas têm a cultura de desenvolvimento contínuo de projetos. Muitas empresas trabalham a questão projetos na sua rotina ou têm como foco o desenvolvimento de projetos. Então, vamos entender um pouco operações, como funcionam, suas características, projetos, como funcionam, suas características. Falando um pouco de operações. As operações, normalmente, funcionam sob o regime de departamentos. As empresas existem processos funcionais que são normalmente departamentalizados. Por exemplo, departamento de vendas, departamento de suprimentos, departamento de recursos humanos. As operações, elas têm um cunho permanente, elas não têm tempo para terminar. As operações são perenes, elas rodam, circulam e prosseguem, elas não têm fim. Possuem atividades programadas, possuem rotinas, processos, procedimentos. Elas vivem de atividades repetitivas e, portanto, as atividades podem ser menos elaboradas, porque elas se corrigem no dia a dia, elas vão se autoalimentando conforme você vai executando as suas rotinas. Portanto, as operações elas têm um caráter de longo prazo e com processos repetitivos. Já nos projetos, os projetos têm característica de uma organização transitória, o caráter não é permanente. As pessoas têm características distintas, o grupo de projetos não é formado por pessoas que têm a mesma especialização, que sabem dos mesmos processos, dos mesmos temas. As pessoas são diversificadas, é uma característica de multifuncionalidade. Não existe uma rotina de trabalho, não existe aquele dia da pessoa chega e fala assim, hoje eu vou fazer estas atividades, amanhã eu vou repeti-las novamente. Não, o projeto ele tem uma tarefa para hoje que pode e normalmente é diferente da tarefa que ele vai executar num período subsequente. As atividades de projeto são sempre renovadas. Então você faz uma avaliação do desempenho, do momento em que o projeto se encontra e você pode estar refazendo o cronograma, inserindo novas atividades ou replanejando atividades que já estavam programadas. O planejamento em projeto, ele é muito elaborado. Por quê? Projeto, vamos lembrar, ele tem tempo para acabar. Então ele precisa ser muito elaborado o seu planejamento. O que é um programa? Um programa é um agrupamento de uma série de projetos embaixo de um grande título, um grande nome. Vamos dar um exemplo. O governo dos Estados Unidos, lá na década de 60, disse o seguinte, eu quero que o homem chegue à Lua. Então ele batizou o programa de Homem na Lua. E o que era
o programa Homem na Lua? Era uma série de projetos que levariam o homem a explorar a Lua, e eles foram nomeados a partir do Apolo 8 e foram indo até o Apolo 17. Então, os projetos eram os projetos Apolo e o programa era o programa Homem na Lua. Projeto Apolo 11 foi o projeto que o homem pisou pela primeira vez a superfície lunar. O projeto Apolo 13, que foi outro projeto, foi um que o homem tentou chegar à Lua, teve problemas e teve que regressar à Terra. Vamos falar sobre subprojeto. O que é um subprojeto? Um subprojeto nada mais é do que a divisão de um grande projeto. Então vamos imaginar um projeto complexo do desenvolvimento de um modelo de automóvel que não existe, um modelo totalmente diferente. Então o projeto é construção de um novo carro e nós podemos subdividi-los em vários subprojetos. Dando um exemplo, nós poderíamos ter um subprojeto carrocerias, poderíamos ter um subprojeto design, desenho, o modelo do carro. Poderíamos ter um outro subprojeto de motorização, ou seja, nós podemos fatiar um projeto em diversos subprojetos. Diferente, não vamos confundir com programa e projetos. Na verdade, relembrando, programa é um agrupamento de muitos projetos e subprojeto é uma divisão de um grande projeto. Para ficar bem claro, para a gente não fazer confusão. Vamos agora conhecer uma definição do que é o escopo de um projeto. O escopo, âmbito, é o foco do projeto. O escopo do projeto difere-se do escopo do produto na medida em que o escopo do projeto define o trabalho necessário para fazer o produto. E o escopo do produto define os recursos, atributos e comportamentos do produto que está sendo criado. A correta definição do escopo de um projeto é muito importante, pois é a partir dela que se dará todo o planejamento e a execução de um empreendimento. Vamos agora falar sobre o conceito de planejamento. Planejamento é a etapa mais importante de um projeto e vamos ver a sua definição segundo o dicionário Larousse. Planejamento é 1. Ação ou efeito de planejar. 2. Organizar segundo um plano, planificar. 3. Plano de trabalho pormenorizado. 4. Função ou serviço de preparação do trabalho. 5. Quadro que representa a previsão de emprego de um conjunto de pessoas ou de máquinas. São 4 as razões básicas para se fazer o planejamento de um projeto. Primeira delas é entender os objetivos do projeto. E por que isso? Porque ao entender os objetivos com detalhes, com profundidade, nós vamos poder fazer um planejamento mais qualificado, um planejamento melhor, um planejamento mais fácil de se executar, com mais chances de sucesso. Outro ponto, nós precisamos aumentar a eficiência da operação. Então, a partir de um planejamento bem feito, se pode trabalhar melhor todas as suas etapas, organizar a sua sincronização, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, para que todos os recursos trabalhem alinhados e eu não tenha recursos parados que ficam aguardando uma etapa porque foi mal planejado o tempo entre elas. Outra razão para um planejamento é eliminar ou reduzir incertezas. Um projeto, ele é composto por muitas incertezas. Eu tenho muitas coisas que eu não sei como é que vão acontecer, como é que elas vão se comportar lá na frente. Então, eu preciso planejar até para prever, caso aconteça alguma coisa que eu não previ ou que estava incerto, que eu consiga rapidamente resolver. Uma última razão para fazer um planejamento é para
prover informações consistentes para fazer o monitoramento e controle. Eu planejo, eu defino as etapas e depois lá na frente eu vou monitorar, eu vou controlar, eu vou ajustar o desenvolvimento do meu projeto dependendo do seu andamento, dependendo de como ele esteja se desenvolvendo. Podemos mencionar também algumas atividades de planejamento que fazem parte da definição de um projeto. Uma delas, fixar objetivos. O projeto tem que ter objetivos claros, bem estabelecidos, para que os integrantes da equipe de projeto possam persegui-los. Planejamento também deve prever e dimensionar recursos. Eu tenho os meus objetivos, eu sei onde eu quero chegar, eu preciso dizer quantos recursos eu vou precisar, tanto em termos de pessoas, recursos humanos, quanto em termos financeiros. Planejamento de projeto também deve ter uma etapa, um processo de avaliação de riscos. Todos os projetos têm uma série de riscos, então eu preciso avaliar todos, eu preciso detalhar todos os riscos de um projeto, conhecê-los bem, para poder fazer o quê? Para montar planos de contingência. E o que são planos de contingência? São procedimentos, ações que eu já deixo endereçado, eu deixo preparado para caso aconteça uma emergência, aconteça algo que eu não tenho controle, que não está na minha rotina de projeto. Então isso é o plano de contingência, que eu devo montar na fase de planejamento. Vamos agora assistir ao trecho de um filme que retrata uma situação de planejamento dentro de um projeto. Very straightforward objective. We photograph Golitsyn stealing the knock list, follow him to his buyer, apprehend both of them. Now here's the plot. Ethan, you're going into the embassy in character, during a party, hide in plain sight, highest possible profile. Are you game? Wouldn't have it any other way. Sarah, you're at the party already. As the embassy's Washington visitor liaison, make contact with Ethan. You'll run the game together. I haven't a thing to wear. Well, I'm sure you'll work it out. You'll mark Golitsyn, hand him off to Hannah. Hannah, you'll have him for the duration of the interior. Find yourself a perch and stay on him. No problem. Jack. Yeah. Fingerprint security. There's access through the elevator shaft here. So I guess I'm not wearing my tux. Open, close, get out. Zero residual presence. Claire, you'll cover outside in the vehicle. Hannah will join you as Golitsyn goes exterior. You two stay on him from there. Okay. Anything goes wrong, I call abort. Everybody walk away immediately. Regroup here at 4 a.m. That's 0400. Any questions? Como vocês puderam observar, a cena descreve o gestor, o líder, atribuindo responsabilidades a cada integrante da equipe e também definindo o plano de contingência, o plano de emergência, caso a situação apresentasse algum tipo de problema, algum tipo de risco. Vamos agora falar sobre o planejamento gerencial. O planejamento gerencial trata das seguintes questões. Primeira delas, a articulação política, ou seja, é a amarração dentro da organização onde está ocorrendo o projeto. Eu tenho que conversar com as áreas, eu tenho que definir com elas e trazer todas as áreas envolvidas para dentro do projeto. O outro aspecto é o da comunicação interna e externa. Eu tenho que dizer o que eu vou comunicar para o meu público interno, para os funcionários ou as pessoas que convivem na organização e também para o público externo, especialmente aqueles que vão ser impactados pelo projeto. Por exemplo, se eu vou construir uma fábrica num determinado local, eu tenho que comunicar às autoridades e comunicar à população de que aquilo vai estar ocorrendo e pode trazer, eventualmente, alguns transtornos durante a execução do projeto. Uma outra atividade do planejamento gerencial é selecionar os membros da equipe, ou seja, eu vou dizer que habilidades eu preciso para aquele projeto e quais são os recursos que vão estar alocados ao empreendimento. Por último, eu preciso definir como vai ser o esquema de acompanhamento do projeto. Como é que vão ser os relatórios de performance, como vão ser os testes, como vão ser as etapas
uma após uma, para que a gente possa depois acompanhar o seu desenvolvimento. Já o planejamento técnico, quais são as características desse tipo de planejamento? É o planejamento que vai definir objetivos em termos de funcionalidade, em termos de execução. Ele também irá mapear a situação atual, ou seja, eu vou dizer como é que está a situação hoje numa determinada área ou num determinado produto para que eu possa então desenvolver o meu produto. Ele vai também identificar atividades, o que precisa ser feito para que o objetivo seja atingido. Necessidade de recursos técnicos. Vamos dar um exemplo. O que eu vou precisar de computadores, que salas de reunião eu vou ter que ter ao longo do empreendimento para que as atividades possam ocorrer. Também eu vou ter que estabelecer um cronograma. Vou ter que dizer quanto leva cada uma das etapas, quanto tempo demora para que eu consiga cumprir todas as atividades e que eu entregue o projeto conforme estabelecido. Ciclo de vida de um projeto. A primeira etapa, ela é chamada de iniciação. É a etapa onde nós formulamos os objetivos. Então, eu estou começando um projeto, alguém identifica uma necessidade, eu vou formular os objetivos. Um exemplo, eu preciso melhorar a distribuição de produtos numa determinada região, ou preciso aumentar a minha rentabilidade em um canal de distribuição, ou ainda, eu preciso ser mais eficiente, reduzir os custos na minha linha de produção. Então, isso são objetivos. Como deve ser definido um objetivo? O objetivo deve ser definido a partir de um modelo que chamamos de SMART. SMART é uma sigla em inglês, que significa o quê? O S do SMART é específico, ou seja, o objetivo ele tem que ser pontual. Eu não posso ter um objetivo muito amplo. Por exemplo, aumentar lucros. Aumentar lucros é um objetivo muito genérico. Agora, se eu disser, eu quero aumentar o lucro a partir de uma melhor distribuição ou de uma maior eficiência, eu estou sendo específico. Um objetivo, ele tem que ser mensurável. Vamos ao exemplo da redução de custos. Eu digo, hoje eu gasto 10 e eu quero gastar 8 numa determinada atividade. Ou eu produzo 1000 peças por dia e eu quero produzir 1.500. Então o projeto tem que ser mensurável. Ao final do empreendimento eu preciso ir lá e medir, conseguir atingir o objetivo ou não. O objetivo deve ser acordado entre as partes. Deve haver articulação política para que todos os envolvidos participem da definição e concordem com o objetivo. O objetivo também deve ser realista. Eu não posso colocar algo que eu não consiga atingir. Então, muito importante que ele seja execuível, realista. E por último, o objetivo deve ter restrição de prazo. Todo projeto é temporário, tem prazo para terminar. Então, eu preciso definir um objetivo que limite o prazo. Ou seja, eu preciso entregar um novo documento ao governo. Então, eu preciso dizer, no mês X, o projeto precisa estar concluído. Vamos agora ver uma matéria jornalística do Bom Dia Brasil da Rede Globo, que fala um pouco sobre um projeto muito interessante em Nova York, nos Estados Unidos. O Bom Dia Brasil começa hoje uma série especial, vai mostrar 3 exemplos de cidades que estão construindo as bases da nova arquitetura. Na estreia, os correspondentes Rodrigo Alvarez e Sérgio Teles mostram o exemplo de Nova York. Se o sonho dos arquitetos virar realidade, um edifício gigante em formato de libélula vai mudar para sempre a história de Nova York. E não só pela beleza. O projeto Dragonfly é uma fazenda vertical, com 132 andares, espaço para criação de animais de pequeno porte, produção de frutas, verduras e plantas. A ideia é reconectar os moradores da selva de pedra com a vida rural. Num paraíso ecológico urbano que possa produzir 100% da energia que consome e, ao fornecer alimentos para os vizinhos, evitar a poluição gerada hoje por caminhões que vêm de longe para abastecer a metrópole.
Mas enquanto esse futuro não chega, esqueça lá embaixo o corre-corre enfumaçado de Nova York e olhe para o jardim suspenso de um prédio que, de tão verde, foi batizado de Visionário. Quando o sol ilumina o sul da ilha de Manhattan, os moradores agradecem. Painéis solares absorvem os raios e garantem 5% da energia do edifício. Como pudemos observar, esse projeto de Nova York é muito interessante porque, além de atender a uma necessidade ambiental, de redução de energia, redução do consumo, ele também é um projeto esteticamente muito interessante e de uma complexidade muito grande, ou seja, é um desafio muito interessante para quem trabalha com projetos. Vamos falar agora sobre a fase de planejamento. Na fase de planejamento, que atividades nós temos? Uma delas, definir escopo. A outra, planejar as atividades. Terceira, planejar recursos. Quarta, desenvolver o plano do projeto. Desenhar a cara do projeto, é como o projeto vai se comportar, qual vai ser a característica daquele projeto, se ele é um projeto que vai ter uma característica técnica ou uma característica mais política. Então, é aí que nós fazemos, nesta fase, nós damos a cara do projeto. E por último, fazer o planejamento do gerenciamento de riscos, prever o que pode acontecer, o que pode dar errado e aí se planejar para isso. A etapa seguinte do ciclo de vida é a etapa de execução. É quando nós começamos a colocar a mão na massa, é desenvolver atividades, desenvolver programas, fazer obras. É a etapa realmente onde as coisas acontecem. É a etapa onde nós estipulamos garantia da qualidade, ou seja, quais os padrões é que nós vamos seguir ao longo do desenvolvimento do empreendimento. Que parâmetros nós vamos utilizar para dizer o projeto tem uma qualidade boa, uma qualidade aceitável ou não. É também a fase onde fazemos a gestão de contratos. Muitas atividades são gerenciadas por terceiros, por prestadores de serviço. Então, muito importante nessa fase é controlar esses contratos, garantir que todas as cláusulas estipuladas nele sejam cumpridas por ambas as partes. Uma outra fase do ciclo de vida do produto é a fase de controle. É aquela onde nós checamos sempre tudo aquilo que foi planejado. É onde também nós fazemos os controles de mudança. Por exemplo, um determinado projeto tem um atraso em função de condições climáticas desfavoráveis. Choveu muito, ou as condições não permitiram que o projeto avançasse. Então é aí que eu faço o ajuste do cronograma. Nesta fase de controle também, eu gero os relatórios de acompanhamento. E a periodicidade vai ter que ser definida lá atrás. Se os relatórios vão ser diários, semanais, mensais. Para quem eu vou enviar esses relatórios? É nesta fase de controle que a gente exerce essas atividades. Por último, na fase de controle eu faço monitoramento de riscos. Eu olho todos aqueles riscos que eu detalhei e digo, eles aconteceram ou não, eles ainda são passíveis de acontecer ou não. Então, eu vou monitorando e, caso necessário, eu aciono os meus planos de contingência. Por último, a última etapa do ciclo de um projeto é a fase de encerramento. O que fazemos nessa fase de encerramento? Nós finalizamos toda a parte de documentação, nós desmontamos estruturas. Imagine que existisse uma área da empresa alocada ao time de projeto, uma sala, um prédio. É a fase onde nós realmente encerramos tudo. Limpamos a área, acabamos com a documentação, checamos se os fornecedores entregaram tudo o que prometeram e aí damos por finalizado o projeto. Vamos agora ver a interação entre as fases do ciclo de vida do projeto. A fase de início, ela alimenta o planejamento, que por sua vez alimenta a fase de execução. A fase de controle, ela tanto é alimentada pela execução, quanto ela devolve informações para o planejamento e para a execução. Então aqui nós ficamos num ciclo que se autoalimenta. E por fim, todas as fases anteriores encerradas, nós vamos à última fase, que é o encerramento. Então as fases são interdependentes, como podemos ver na figura anexa.
Vamos agora ver as causas de insucesso de um projeto. Para ilustrar, vamos assistir a um trecho do filme Apollo 13. And then if you could give your oxygen tanks a stir. Roger that. Hey, we've got a problem here. What did you do? Nothing. I stirred the tanks. Whoa. Hey. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. We've got a lot of thruster What's the activity story here, with the computer Houston. now? It just went offline. Oh, there's another master alarm, Houston. I'm checking the quad. Christ, there was no repress valve. Maybe it's in quad C. We've got a computer restart. I'm going to reconfigure the RCS. We've got a When ping these things light. fire, it doesn't make any sense. We've got multiple caution and warning, Houston. We've got to reset and restart. All right, I'm going to SDS. Jesus. Flight, the heart rates are skyrocketing. Ecom, what's your data telling you? O2, tank 2, not reading at all. Tank 1 is at 725 PSI and falling. Fuel cells 1 and 3 are, oh boy, what's going on here? Flight, let me get back to you. Flight GNC? Flight, they're all over the place. They keep yawing close to gimbal lock. I keep losing radio signal. Flight, their antenna must be 22, they're going to have to do it manually if they do. One at a time, people. One at a time. One at a time. Ecom, is this an instrumentation problem, or are we looking at real power loss here? It's reading a quadruple failure. That can't happen. It's got to be instrumentation. Let's get that hatch button. The limb might have been hit by a meteor. And the tunnel's really torquey with all this movement. E quais os problemas que a gente pôde observar nesse trecho de filme? Sistema de controle inadequado. Provavelmente em função de um planejamento que não foi muito bem realizado. Faltou também treinamento para essa situação de emergência, então muito importante treinar, porque falta de treinamento causa insucesso normalmente. Tem um outro problema que aconteceu muito lá atrás com o projeto. A pessoa que iria fazer esse manejo para essas situações de emergência teve que ser trocada. Então também vale uma dica. Muitas vezes é importante treinarmos mais de uma pessoa para a mesma atividade dentro de um projeto. Por quê? Ao não termos um backup, uma reserva, nós podemos comprometer o sucesso de um empreendimento. Então, muita atenção com todos os aspectos para não acontecer o que aconteceu com o Apollo 13, que esteve próximo de chegar na Lua e teve que voltar para a Terra, colocando em risco a vida da tripulação. Por pouco não aconteceu uma tragédia. Em resumo, para que o projeto seja bem sucedido, ele deve respeitar uma série de regras. Planejamento bem feito, uma execução muito bem acompanhada, controlada, com a equipe treinada, todos os envolvidos participando das principais decisões, fazem a diferença para que você tenha sucesso ou não ao longo de um empreendimento e que consiga atingir o resultado esperado. O recado mais importante da nossa aula de hoje é que gaste o tempo necessário para planejar o projeto, porque só assim você conseguirá sucesso nas etapas subsequentes. Não gastar tempo em planejamento significa que você pode ter uma surpresa muito desagradável ao final do seu projeto. Como dica de estudo, recomendo a vocês a leitura do livro Projetos, Planejamento, Elaboração e Análise, do Sansão Voeler, da editora Atlas, que tem muito conteúdo sobre conceitos básicos do desenvolvimento de projetos.